Meu nome é Jéssica, eu sou estudante de psicologia. Não tem muito além disso. Vocês vão ver que as pessoas que estão lá não são tão diferentes assim de nós, não. A ideia que a gente tem delas vai mudar depois desse primeiro encontro e dessa primeira experiência. Será que ela também quer? Você conhece acompanhamento terapêutico? Você tá querendo que eu faça tratamento, é isso? Se você quiser. Bárbara, você quer saber alguma coisa? Saber se você sabe onde tá solta. Pode ficar tranquila. Tranquila? Uma espécie de bomba relógio. Mas eu prefiro ser assim como eu sou do que como você. Prostração, vazio. Esse é o momento mais difícil na vida de um paciente limite, porque é aí que corre o risco do autoextermínio. Você ainda quer morrer ou passar vontade? Só queria que tudo parasse. A vida acaba por todo mundo. É só uma questão de tempo. Passado! Escroto! Filho da puta! Ninguém pode te tirar desse lugar. Desculpa, mas essa garota não tem condições de realizar esse trabalho, não. Ela é uma pessoa à altura, uma pessoa mais inteligente, pelo menos. Some com esse chave aqui! Você não é amiga da Bárbara, né? Não. Ter vontade, querer alguma coisa, é um sintoma positivo, mesmo que seja morrer. Quando a pessoa não quer nada, é porque ela já está, de uma certa forma, morta. Meu nome é Jéssica, eu sou estudante de psicologia. Não tem muito além disso. Vocês vão ver que as pessoas que estão lá não são tão diferentes assim de nós, não. A ideia que a gente tem delas vai mudar depois desse primeiro encontro e dessa primeira experiência. Será que ela também quer? Você conhece acompanhamento terapêutico? Você tá querendo que eu faça tratamento, é isso? Se você quiser. Bárbara, você quer saber alguma coisa? Saber se você sabe onde tá solta. Pode ficar tranquila. Tranquila? Uma espécie de bomba relógio. Mas eu prefiro ser assim como eu sou do que como você. Prostração, vazio. Esse é o momento mais difícil na vida de um paciente limite, porque é aí que corre o risco do autoextermínio. Você ainda quer morrer ou passar vontade? Só queria que tudo parasse. A vida acaba por todo mundo. É só uma questão de tempo. Passado! Escroto! Filho da puta! Ninguém pode te tirar desse lugar. Desculpa, mas essa garota não tem condições de realizar esse trabalho, não. Ela é uma pessoa à altura, uma pessoa mais inteligente, pelo menos. Some com esse chave aqui! Você não é amiga da Bárbara, né? Não. Ter vontade, querer alguma coisa, é um sintoma positivo, mesmo que seja morrer. Quando a pessoa não quer nada, é porque ela já está, de uma certa forma, morta. Boa noite a todos os que estão assistindo
Eu sou Andrés Antunes, coordenador do Escritório de Saúde Mental. Então, em nome da Pró-Reitoria de Graduação da Universidade de São Paulo, eu dou as boas-vindas a Cibele Amaral e a Carolina Monterrosa, né, que foram pessoas importantíssimas nesse filme intitulado Por que Você Não Chora, né, que abriu o Festival de Gramado, no dia 18 de setembro. E já agradecendo, porque Cibele Amaral coloca, né, no filme a psicologia em primeiro plano, as questões sobre saúde mental, e que eu tenho certeza vão nos ajudar muito. Agradeço também a presença da Ana Luísa Colagrossi, a Érica Rodrigues Colombo, André Luiz de Oliveira, Thaís Cristina Marques dos Reis, Elinson Santos, Luciana Delfini, todos integrantes, né, do Escritório de Saúde Mental de nossa universidade. Então, para começar essa conversa, né, eu gostaria de falar o quanto me tocou o filme. A primeira coisa que eu senti foi uma angústia muito grande, um quase desespero. E depois, pensando no filme, refletindo, conversando com as pessoas, né, eu comecei a ver a potencialidade que ele tem em muitos aspectos. Hoje nós poderemos, né, nesta primeira live do Escritório de Saúde Mental, né, tocar em alguns assuntos, né, sobre psicologia, educação e cinema. Então, eu gostaria de fazer uma breve colocação para ouvir da Cibele e da Carolina com respeito ao título do filme. Por que você não chora? Né, a questão do choro tem a ver também com a chuva, tem a ver com as goteiras, tem a ver com o mergulho. Dentro da psicologia, a gente sabe da importância do choro, como satisfação, dor, raiva, pesar, mas também são nas instituições que nós ouvimos o choro do desamparo e da desintegração. E, terminando os meus elogios, parabéns, eu gostaria de ouvir um pouquinho vocês com respeito a isso. Muito obrigado pela disponibilidade novamente. Bom, gente, boa noite. Eu que agradeço, né? Queria agradecer muito essa iniciativa, porque a gente faz um filme justamente para poder falar dele, né? A gente quer que as pessoas vejam e a gente quer poder falar do filme. Então, essa oportunidade é muito rica e eu estou muito feliz e muito honrada pelo convite. Sobre o título, esse título deu trabalho. Ele não foi o primeiro título que eu escolhi para o filme, mas eu não tinha certeza, eu ficava com aqueles outros títulos ali e não sabe, tinha uma sensação que não estava funcionando, e aí eu fiz um teste de projeção para alguns alunos do Instituto Olhos da Alma Sã, que trabalha com prevenção ao suicídio. Eles têm um projeto chamado Pela Vida, e eles foram muito bacanas de assistir o filme antes do filme ficar exatamente pronto. E nessa sessão eu pedi para eles sugerirem títulos, porque eu não estava segura daqueles títulos que eu tinha pensado, né? E é uma fala do filme. Tem uma hora que a Jéssica, que é essa personagem que a Carolina Monterrosa faz, que é a protagonista, ela fura aquela goteira que está perseguindo ela desde o início do filme, né? Que obviamente é uma metáfora, e eu digo que é como se fosse um teste projetivo, né? Cada um vai ver naquela goteira alguma coisa diferente, né? Cada um pode imaginar seus próprios fantasmas ali naquela goteira, o que tem que emergir, né? E ela, quando fura, ela fala: chora, chora, por que você não chora? Por que você não chora, menina burra? Né? Você é um robô.
e essa dificuldade que ela tem de pedir ajuda e de entrar em contato com os próprios sentimentos. Então, alguém sugeriu que esse fosse o título do filme e eu achei perfeito. Eu achei que ele fazia justamente esse link, né, da água, da goteira, da chuva. É uma Brasília chuvosa, é uma Brasília diferente da Brasília que se vê por aí, né, que é sempre muito seca, e eu queria mostrar justamente esse lado da chuva e de uma cidade cheia de vazios, né? O filme tem muito isso também. Então, eu achei que esse título combinava bastante. É isso. Muito bom, Cibele. Eu não sei se a Carolina... ela está aí. Oi, Carolina. Tudo bem? Tudo. Carolina, eu tinha feito uma questão, né, para vocês, para a Cibele, sobre a questão do título do filme, né, pensando no choro, na importância do choro, né, e aí a Cibele respondeu um pouquinho como surgiu esse título. Eu achei fantástico, né, pegar uma fala da personagem para trazer, né, como título. Isso é de uma metáfora muito forte. Eu imagino a Carolina como atriz, né? Eu penso em todas as atrizes que um momento essencial ou fundamental do atriz é poder chorar em cena. Então, eu queria te ouvir um pouquinho, né? Como foi toda essa questão da goteira, do choro, da chuva, do grito, né? Que apareceu no trailer aí. É muito forte isso. E parabéns por ter sido protagonista. Obrigada. Essa personagem que a Cibele escreveu é realmente um presente, porque ela mostra muito essas pessoas, né, que colocam para dentro tudo que deveria estar saindo, assim, e se mostram uma fortaleza, né, quando na verdade dentro elas se sentem um peixe fora d'água, sozinhas, desoladas. Então, é muito curioso você falar dessa coisa do título, porque tem coisas do filme que ainda vão caindo a ficha agora, assim, depois de todo esse tempo. Eu estava lembrando hoje de uma pessoa que me diz com alguma frequência que não consegue chorar. Assim, poxa, eu tento, mas eu não consigo chorar, não sei o que acontece. E hoje me veio essa lembrança dessa pessoa com muita força, porque é uma pessoa que, quando eu volto na história dela, também teve uma relação muito difícil com a mãe no passado, sabe? Então, você vê como que relações afetivas numa infância realmente geram esse caráter, assim, dessa pessoa que precisa se mostrar tão forte para o mundo, né? Assim, de uma forma até de se proteger, e se fecham e se trancam de uma forma que depois elas não conseguem acessar mais aquele coração, perdem o caminho para aquele lugar de entender onde dói, né? Se dói, se não dói, o que sente, e não, a ponto de não conseguir chorar depois. Então, eu acho esse filme, esse título realmente muito brilhante, assim, da forma como ele surgiu. E eu espero que as pessoas com ele vejam a importância de chorar mesmo, sabe? De colocar para fora esses sentimentos. Vocês estão aí? Sim, é verdade, é verdade. E eu acho que realmente esse filme tocou profundamente, né? Todos nós, né? E passou uma vez só, uma pena, né? Muitas pessoas têm perguntado, mas quando vai passar? Envia o link, etc. Mas com certeza em algum momento isso virá à tona, vocês podem falar sobre isso, vocês são mais capacitadas, né? Agora eu gostaria só de passar para Ana Luísa Colagrossi, porque a gente conversou muito sobre o filme, e principalmente a questão da educação, né? Aqui a gente está no ambiente universitário, de formação universitária, né? E a própria estagiária de psicologia é uma pessoa que está em formação. Mas a Ana Luísa tem muito aí a contribuir. Eu passo para você a palavra, Ana Luísa. Obrigada, Andrés. Obrigada, Cibele, Carol. É um privilégio estar aqui com vocês, porque Cibele, como cineasta, mas também como psicóloga, e a
Carol como atriz e protagonista para refletir dessa forma interdisciplinar, né? E você traz, Andrés, o papel da educação, né? E a escola, ela é um lugar privilegiado no sentido que os alunos, eles experimentam as relações, e quando a gente cuida desse ambiente, seja a escola, seja a universidade, a gente, de certa forma, a gente organiza para que todos se sintam parte dessa comunidade, para que eles se sintam acolhidos, tendo voz, tendo referências positivas, e dessa forma a gente está fazendo um trabalho que parece até silencioso, mas ele, de uma forma muito eficiente, ele trabalha a prevenção ao suicídio. Ele dá, de uma certa forma, um contexto de uma proteção. Então, é importante que a escola ela esteja próxima, sabe, dos alunos e das crianças e dos adolescentes, para que eles possam lidar com essa parte de frustração, de angústia, e também é importante envolver, nesse sentido, as famílias, né, para que elas possam também estar colaborando e para que a gente possa promover essa conectividade e o bem-estar emocional. E aí eu gostaria de falar, Cibele, para você, que me chamou muita atenção o cuidado e a responsabilidade que você teve para abordar temas tão sensíveis. Você nos permitiu, de uma certa maneira, entender e mergulhar na personagem da Jéssica e observar cenas dela ainda bebê no berço. A Carol trouxe agora uma questão dessa pessoa, né, que fez ela pensar sobre o título e da dificuldade dela de acessar as emoções por conta da relação familiar que ela tinha na infância. Então, você mostra cenas, né, da Jéssica ainda bebê no berço, essa busca pelo afeto, por ela ser olhada, pela falta de interação, mas também na forma espelhada como você apresenta a infância da Jéssica através da irmã, Joyce, né? É calada, sempre brincando sozinha. Então você, de uma forma muito delicada, você descreve esse percurso. E eu, assim, até pensando na escolha do nome Jéssica, né, que é aquela que observa, mas ela apenas observa a vida, sem ser observada por ela. E a Carol, ela com a força que ela interpretou a Jéssica, né, uma pessoa que aparentemente é apática, calada, ausente do mundo social, quase que invisível, mas essa pessoa vazia mostra esse paradoxo da vida e da vida vazia, né? Então, a minha pergunta para você, Cibele, no caso, é como é que foi a preparação da construção da história, do roteiro, da personagem? E para a Carol, no caso, como que desempenhar esse papel te influenciou como pessoa e agora como mãe? Ana Luísa, obrigada. Muito, muito bacana ver como o filme chegou para vocês nos detalhes, né? Lindo isso, assim. A minha plateia melhor, com certeza, é dos psicólogos. Eu acho que, assim, eu fiz o filme para todo mundo, né, para o público, e eu tenho recebido várias declarações de amor do público, eu estou muito feliz com isso também. Fiz o filme também para os meus colegas cineastas, mas eu acho que a melhor plateia está sendo da psicologia, porque eu era uma estudante de psicologia quando eu comecei a escrever o filme, eu estava imersa nesse universo. Então, assim, hoje, se eu quisesse escrever esse filme, eu não conseguiria, sabe? Eu nem sei mais, eu não tenho mais o domínio de tudo o que está ali. Eu teria que estudar, voltar a estudar, porque eu estava todo dia ouvindo, né, sobre psicologia, e além de fazer a faculdade, eu também fazia formação em psicossoma, então eu estava assim, realmente navegando nessas águas, e aquilo eu fui gestando, né, essa história. E me tocou muito a questão do transtorno borderline, porque eu tenho traços e eu descobri na faculdade. Então, assim, eu acho que todo mundo deveria fazer faculdade de psicologia na vida. Para autoconhecimento. Porque
Tinha uma professora na faculdade, Fala. desculpa. Eu tinha uma professora na faculdade que falava que todo mundo que faz faculdade de psicologia descobre que tem algum transtorno, algum traço esquisito Sempre, né? de Todo mundo personalidade. descobriu alguma coisa. Mas eu realmente acho que nem fazendo terapia, né? Muitos anos que eu fazia terapia, mas você não tem assim tanto autoconhecimento como na faculdade de psicologia, né? Então, naquele momento, eu comecei a pesquisar. Não é nem que eu comecei a pesquisar, eu fui para uma visita a uma clínica e a gente visitou a ala masculina e a ala feminina. E ali a professora já falou assim: vocês vão perceber a diferença, a ala feminina. Não tinha visitas, era muito vazio, muita solidão. Então, assim, ali eu comecei a dizer: eu preciso falar disso. Eu preciso falar disso. Então, começou ali. Depois foi para o estágio, eu fiz estágio no Instituto de Saúde Mental, aqui em Brasília, e ali a ideação suicida era constante, né? Todo dia. E é aquilo que a Carol fala, né? Assim, você não espera que aquelas mulheres fortes, mães, batalhadoras, lutadoras, que estão tocando sua vida, que elas possam ter ideação suicida. Né? Não, parece que o senso comum não entende tanto isso. Né? Então, ali me deparei com essas mulheres, colegas de faculdade também, que eu percebi assim, que eram mundos muito diferentes, né? Da onde vinham, do entorno, e de repente estava ali numa faculdade de psicologia, falando de filosofia, falando de Heidegger, falando de Freud, e eu ficava pensando, nossa, como que isso tudo está batendo, né? E você via as pessoas se transformando, assim, sabe? Foi muito lindo esse processo. E aí a Jéssica nasceu no meio disso tudo, dessa vontade de falar de tantas coisas. É por isso que eu li uma das críticas para o filme, que eu gostei muito, da Neuza Barbosa, e ela fala que são muitas camadas, né, no filme, e de fato são muitas camadas. Então, tem a estudante de psicologia, que é do entorno, que tem que ir para a cidade estudar, a mãe, a infância, como você falou, aquela mãe que não pode dar afeto, ela cuida, ela dá comida, ela dá tudo que a criança precisa para sobreviver, mas ela não dá afeto porque ela também não teve. Então, isso vai passando de uma geração para outra, né? Uma mulher que não tem voz na família, porque o pai, se você prestar atenção, ele não diz uma palavra no filme, mas ele manda. Então, assim, quando ele chega, o ar some, né? Ele aparece muito pouco, mas você tem essa sensação. Então, são muitas camadas, são muitas dimensões. Eu acho que o resultado realmente é algo que até a mim surpreendeu. As atuações delas, os detalhes, as nuances que elas foram colocando nas atuações, todas elas, né? Foi criando um filme potente. Eu gosto muito do resultado. Não sei se eu respondi sua pergunta. Acho que sim. Respondeu não? Claro que sim. Obrigada, Sabine. Eu acho que você está sem som. Isso, precisa ligar o microfone. Pronto, agora. Entrou? Então, é engraçado a Cibele falar disso, que talvez hoje eu não conseguisse voltar nesse universo. Eu tenho essa sensação também, de que, gente, será que eu conseguiria voltar nesse lugar? Porque é meio que como atriz, respondendo até um pouco o Andrés, assim, a gente entra, né, se permite entrar naqueles lugares, só que você aprende muito com aquilo, acaba que você entra naquele processo, acaba saindo diferente, de certa forma, né? E você olha para trás e fala, gente, eu tô em outro lugar agora, não sei se eu tenho o mindset para voltar ali. É interessante, acho que como atriz a gente consegue, né? Mas dá realmente essa sensação de que foi
uma coisa do passado ali que você conseguiu fazer, que você estava muito imersa, que você aprendeu muito, você se doou muito, e, enfim, agora pronta para outras coisas. Mas eu acho que, acima de tudo, assim, que o filme me trouxe, além de todo o aprendizado, né, como atriz, trabalhar com uma diretora como a Cibele, desde o começo, assim, de conhecer um pouco mais de roteiro, essa coisa toda, ele me deu essa noção da necessidade de acolhimento. Eu acho que é o mais importante, assim. Hoje em dia eu tenho uma filha, menina, de 1 ano e meio, e eu vejo como a sociedade é uma coisa muito introjetada, a gente faz sem querer, a pessoa vai falar de uma vulnerabilidade, vai falar de um receio, de uma insegurança, alguma coisa assim, alguém já te cala. Eu passei por isso essa semana, dentro da minha família, assim, coisa que você, né, não espera. E as pessoas esperam que você seja forte, que você seja sempre otimista, que você esteja sempre por cima. Só que essa não é a realidade. Todo mundo tem sentimentos, dos mais nobres aos mais baixos, digamos, né? A gente sente inveja, a gente sente medo, a gente sente frustração, enfim, a gente é humano, né? Graças a Deus. E eu vejo como a primeira voz que chega é essa: não, peraí, não mostra isso, se você mostrar isso, as pessoas vão te ver de certa forma, né? Então, um receio muito grande, e que é real, porque acontece, as pessoas vêm realmente, você levanta a bola, o pessoal vai te dar uma raquetada. Então, eu acho que eu me sensibilizei muito com esse tema. Já são 2 Setembro Amarelos que a gente passa depois da gravação, a gente gravou em 2017, né? Então, 18, 19, 20, esse é o terceiro, então. 18, 19, 20, o terceiro Setembro Amarelo. Eu fiquei muito mais atenta a tudo isso, a necessidade realmente de acolher esse drama dessas pessoas que sentem dores que a gente não enxerga, né? Então, para quem não tá nessa loucura de sentir, de ter ideação suicida, né, de passar por esses sentimentos são sombrios, é muito difícil da gente entender e se colocar no lugar. Eu mesma, com o filme, quando a Cibele propôs esse final e tudo, né, que eu vi pela primeira vez, eu fiquei, não, mas era difícil para mim me identificar, era difícil para mim pensar como eu ia fazer, era difícil entender a lógica, e eu fiquei triste, porque eu não queria que fosse, eu achava que o final poderia ser diferente para essa menina, mas se tratava de uma história específica e que precisava ter aquele final. Eu espero não estar dando um spoiler muito grande. Eu não consigo ver vocês, obrigado. Eu nunca sei se vocês estão aí, eu só estou falando sozinha. Não, a gente está te acompanhando aqui, Carolina, muito obrigado, viu? E aproveitando, você falou do Setembro Amarelo, e hoje é dia 30 de setembro, quer dizer, a gente está finalizando o Setembro Amarelo, mas com algo que eu sempre ouço dos alunos, a nossa equipe também, que é preciso falar sobre qualquer situação, não só a maior das autoagressões, como de todos os estigmas que tem, os transtornos mentais, os preconceitos, etc., em todos os meses do ano, né? E não só durante este mês. Então, foi muito legal você ter falado do Setembro Amarelo, obrigado. Agora eu passo a palavra, Ellison, você tem algo a dizer também, não é? A dizer e a perguntar, né? A colher aí de vocês, principalmente, começo dizendo, obviamente, o quanto que gostei muito do filme, né? De poder ter assistido o filme, e parabenizo, né, muito o trabalho de vocês, e digo isso sinceramente, né? Claro que quando você encontra pessoas pela primeira vez, a gente quer ser agradável, mas não apenas por ser agradável, mas por dizer que, de fato, o filme, eu acho que quando você vai para um festival de cinema, a gente espera, às vezes, filmes assim que tem uma certa intelectualidade, mas que às vezes chama a atenção mais de quem gosta mesmo de cinema, mas eu acho que não só, né, o filme apresenta, tem uma crescente, a gente fixa no filme, né, dá para fazer um vínculo com a personagem principal, a trilha sonora ajuda nessa dinâmica, a interpretação foi fantástica, né, da Carolina, realmente
é algo que chamou muito a atenção. O elenco é fantástico, foi surpreendente, viu, Cibele? Eu acho que você conseguiu fazer algo que realmente todas as pessoas que vão poder assistir o filme, com certeza vão gostar e vão se tocar de alguma forma. E a minha pergunta é um pouco em cima disso, porque na academia, a psicologia, as ciências de uma forma geral, a gente fica muito nesse mundo teórico e da prática, seja ela clínica, né? A psicologia tem vários braços, mas conversar com a sociedade, levar esse conhecimento para as pessoas, para a sociedade em geral, é um desafio muito grande. E, ao mesmo tempo, gera uma consequência muito positiva, que é a consequência de fazer a sociedade pensar e prevenir transtornos psíquicos, enfim, como toda a problemática que você apresenta no filme. Então, a minha pergunta para a Cibele é assim: como que foi esse processo de dialogar com a sociedade? Então, você falou, né, que você estava na faculdade, veio a inspiração, que eu acho que muitos psicólogos vivenciam, né, isso de se deparar com algumas teorias e falar, nossa, os meus vizinhos precisam saber disso, meus amigos precisam saber disso, né? Só que você, poxa, você faz uma coisa magistral, que é transformar a sua angústia numa obra de cinema, né? Isso é muito elevado. Quais foram esses processos e também quais angústias você teve, se é que teve, de pensar, puxa, será que isso vai ser bem visto? Será que isso vai ser um desencadeador? Será que isso vai ser visto de forma positiva? Como é que você fez esse diálogo para transformar essa angústia nessa arte? E estendo essa pergunta também para a Carolina, eu fiquei sabendo, né? Você me confirme se parece que você está escrevendo também o seu primeiro filme. Então, como que está esse processo para você também, né? De ter interpretado e estar interpretando, né? O seu trabalho como artista, outros filmes. Como que está esse processo de dialogar com a sociedade, com o público? Vamos lá. Oi, pessoal que está no YouTube vendo a gente. Que bom que vocês estão aí. Então, essa era uma preocupação muito grande. A primeira coisa que eu pensei quando eu quis falar sobre o transtorno borderline, porque o filme ele foi se auto também construindo, né? Começou com uma pesquisa para falar do transtorno borderline e acabou virando várias outras coisas. Eu comecei a ver filmes, né? Eu queria saber o que tinha sobre o transtorno borderline no cinema, e eu vi muitos filmes deprimentes, e deprimentes assim, no sentido de mostrar as pessoas com esse transtorno de um jeito muito bizarro e muito distante, sabe? E eu já tinha lido também livros da psiquiatria mais voltados para o público, não livros, né, científicos, mas livros para o público, e que descreviam esse transtorno de uma forma que também eu não gostei. Eu nunca vou esquecer uma frase de um livro de uma famosa psiquiatra, que eu não vou dizer o nome, que dizia assim, uma pessoa borderline é legal para você sair, tomar cerveja, mas não para ser amigo. Uau, aquilo foi assim um choque, sabe? Eu nunca vou esquecer isso. E eu não queria mostrar isso. Eu queria mostrar o lado bom e o lado mal, assim, né? Sendo bem simplista, mas eu queria mostrar, sim, é verdade que tem uma dor muito grande, que essa dor ela transborda, né, para a família, para os amigos, e que não é fácil, às vezes, a convivência. Mas e o lado bom? E o lado bom de uma pessoa border? E na hora de resolver um problema? E na hora de dar um grito?
né? E na hora de ser transparente, sincero, dizer o que pensa, tem muitas coisas boas também. Então, a personagem da Bárbara, ela não é aquela personagem com transtorno borderline que está sem perspectiva, como eu tinha visto em outros filmes. Ela é uma pessoa que está buscando autoconhecimento, ela está com um prognóstico bom, ela está sendo acolhida, ela foi buscar ajuda, ela conseguiu ajuda e ela está funcionando, ela está voltando, ela está se autoconhecendo. Então, essa era a minha preocupação, né? Não mostrar uma situação sem saída. Para quê? Né? Por outro lado, aí sim, talvez até de um jeito simples, dizer que não buscar ajuda, não chorar, né? O outro lado, o rígido, a pessoa que está ali funcional, funciona, que é uma beleza, né? Mas e se você quebra essa casca? O que acontece? Né? Será que essa pessoa também não vai se deparar com questões ali não resolvidas? Então, a minha preocupação foi essa, e eu acho que, ao ter essa preocupação, o filme foi entrando nos lugares certos, sabe? Ele foi se tornando um filme que respeita, e não um filme que traz só um sofrimento sem perspectiva não digo de solução, mas de integração, né? De elaboração, enfim. E a outra questão, fugiu um pouquinho aqui o que eu ia falar. Vou passar para a Carol, se eu lembrar, eu falo, porque acho que estou falando muito. Gente, eu sou tão novata nessa coisa de roteiro, inclusive a Cibele é minha mestre nessa minha nova empreitada. Como é que vocês descobriram? Mas, assim, é uma experiência muito legal, realmente, você criar personagens e se perguntar, e uma história, e você se perguntar se o público vai ter interesse naquilo, né? Porque a gente acaba expondo muito, né? Pelo menos eu acho que a minha experiência agora com o primeiro filme, eu não estou criando alguma coisa totalmente diferente de mim, pelo contrário, eu estou buscando, né, coisas, universo que eu conheço, que eu tenho um pouco de traquejo ali para eu poder oferecer alguma coisa que eu acho interessante. E aí você se pergunta, né? As pessoas vão querer ver isso? Existe demanda? Do que é esse filme? Que tema é esse que eu estou trabalhando? E é muito legal você ver que sim, tem público para tudo, né? Nós somos diversos e sempre vai ter alguém que você possa representar. E essa coisa do tema, você vai entrando, você vai se apaixonando e você vai vendo coisas no jornal que você fala, opa, olha aí. E aí é um universo muito interessante esse da criação, porque, nossa, é uma mistura, isso que acho que a Cibele estava falando, as coisas vão se encaixando, parece que a obra é maior. Olha, eu falando, primeiro curto, estou falando essas coisas, mas a sensação que eu tenho, assim, é que a obra às vezes vai acontecendo e ela é maior que a gente, assim, sabe? Eu acho que é essa graça, talvez, de um projeto artístico e de ser artista. Dizem que a nossa antena, né, capta as coisas. Então, eu acho que é um pouco isso. Tem coisa que vai chegando, você só vai colocando ali no papel e depois você fala, nossa, ficou legal isso. De onde veio? Muito bom, Carolina. Eu queria fazer um comentário, né? A Cibele falou dessa questão do transtorno borderline, né, que eu acho que nos dias de hoje, fazendo uma comparação bruta, representa o que a histeria era no século passado. E o Freud mesmo falava assim, olha, se vocês querem conhecer o inconsciente, leiam os poetas. Eles falam melhor do que nós. E eu acho que tendo vocês, né, cineastas, atriz, podendo trazer essa parte artística, né, como sendo quase que a gente revê a ciência, né, tocada pelo critério da arte. Então, por exemplo, as pessoas são muito maiores do que os transtornos que elas recebem como diagnóstico e que tem tratamento, tem possibilidades, mas a pessoa é maior. Eu acho que isso que eu vi nesse filme da Cibele, e muitos
muitas camadas de uma cebola, como diz Pablo Neruda em um poema, é o desenho que me vem à mente agora nesse momento. E o que eu queria falar, mas também passar a palavra para o André, de repente vocês podem, ouvindo o André, depois integrar, é a questão da amizade que surgiu, na minha maneira de ver, entre a Jéssica e a Bárbara. Uma amizade que nós falamos no laboratório Prosopon, né, a partir do trabalho do Gilberto Safra, nosso colega, que é uma amizade ontológica, e que é pouco comum de ser tocada na psicologia, porque tem as regras, né, o que pode, o que não pode, e eu vi no filme que a Jéssica foi profundamente tocada pela Bárbara, a ponto dela querer ajuda da Bárbara quando ela pega no celular e tenta escrever, mas algo dizia que ela não podia ter esse contato, então ela ficou vitalizada por esse vulcão extremamente positivo, que era a Bárbara, representando a pessoa que tinha um transtorno. E o que acontece lá na instituição, acontece em qualquer lugar, está muito próximo da gente. Então, depois eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa amizade, mas eu vou passar a palavra para o André, nosso colaborador. André? Olá, gente, boa noite. Obrigado pela presença, obrigado por estar conosco aqui. Olha, pegando um pouco da carona do que o próprio André falou, eu acho que o fundamental que vocês trazem também, a partir da relação da personagem da Bárbara e da Carolina, eu acho que é a possibilidade de a gente entender que a desrazão, no sentido assim, de que da pessoa que é considerada normal, que tem algum tipo de transtorno, também tem algo a nos ensinar, né? Talvez alguns comportamentos que ela demonstra que talvez seja um pouco anormal no nosso ponto de vista, pode, de alguma coisa, para algumas pessoas, servir como inspiração para a busca de algo mais sobre si, né? Para a busca de algo que possa se melhorar enquanto pessoa. Eu queria fazer uma pergunta em relação ao filme, que é a questão seguinte: na situação clínica, nós como clínicos, o elemento fundamental para que nós possamos ter acesso ao sofrimento ou o que o paciente sente é através da comunicação que ele nos faz, né? Que às vezes ela não vem através do verbo, da oralidade, daquilo que ele fala, mas do que está implícito também, né? Então, e um dos grandes méritos e objetivos das grandes obras de arte é a possibilidade de comunicar algo, né? O que atrai o público é que, quando a obra de arte, ela comunica algo que é captada por aquele público. Então, eu gostaria de perguntar para a Cibele o que ela queria comunicar ao fazer esse filme, né? Ao montar o filme dessa forma. E para a Carolina, às vezes, passar por determinadas experiências, inadvertidamente, nos faz um reposicionamento de visão do mundo, né? Às vezes, a gente vai fazer determinada coisa, esperando que aconteça tal coisa, mas a gente aprende coisas que não esperávamos, né? E nos qualifica como ser humano, muda a nossa visão de mundo. Eu gostaria de te perguntar o que ao fazer essa personagem mudou em você em termos da divisão de mundo mesmo, em termos da doença mental, ou mesmo da relação dos psicólogos com seus pacientes, algo nesse sentido. Deixa eu só, gente, eu vou pegar uma bateria ali para o meu computador, tá? Porque diante de todas as minhas mudanças, já volto. Continuem aí. Vai lá, vai pensando na sua resposta. Eu vou responder, acho que as duas perguntas, né, de uma vez, se eu puder. O que eu queria comunicar? Essa é uma pergunta ótima, porque, de fato, assim, fazer um projeto de cinema é parecido com fazer uma pesquisa, né, científica. Você... ainda mais quando esse projeto é incentivado pelo governo, como no caso foi. Então, você precisa justificar, né? O que você quer comunicar, para que você está fazendo esse filme. Na época em que eu comecei o projeto, a minha preocupação maior era justamente essa coisa da normose, né? O que é normal. Eu lembro até de uma frase que eu usei no projeto, que agora não vou lembrar de quem mas de algum
é alguém da psicologia que dizia assim, quem é o sadio de mente? É alguém que se declara como tal, né? Então, assim, era uma preocupação com essa linha tênue entre o que é considerado o típico, o normal, e o que é considerado o fora da curva, né? Então, eu queria mostrar que havia muita proximidade e que, por exemplo, quando a Carol falou, esse tema do suicídio, para mim era estranho, da ideação suicida, para mim, eu já acho que não é não, eu acho que todo mundo já pensou em morrer nessa vida, não, como não? Todo mundo já pensou. Agora, claro, daí a você evoluir com esse pensamento, né? É uma outra questão, é uma questão de uma escadinha, são graus. Mas o pensamento, quem nunca teve, né? Quem nunca esteve sob uma pressão muito grande, ou uma depressão, ou uma solidão, ou seja lá o que for, que por um momento que fosse, dissesse, ai meu Deus, eu queria morrer, né? Então, assim, eu não acho que nada disso é distante de ninguém, né? Todas essas questões psiquiátricas, psicológicas, da psique, elas estão aí. É só uma questão de abrir a porta, né, e de graus. Então, eu queria falar muito sobre isso. Depois, como a Carol falou, né, uma obra ela acaba ficando maior do que o próprio criador ali, né? No caso era eu, criadora, mas eu acho que ela foi ganhando dimensões e acabou que hoje, se eu tivesse que dizer assim, se eu, né, respondendo a pergunta, o que eu quero falar com esse filme, eu acho que o filme fala também sobre um sofrimento das mulheres, né? Quem cuida de quem cuida. E o filme fala muito sobre isso também. Hoje eu percebo. E isso não foi muito... como é que eu posso... Não foi assim... Não é que não tenha sido voluntário, mas isso foi sutil, sabe? Isso foi ganhando corpo, mas ele fala muito sobre isso. Quem cuida de quem cuida. Eu me lembro que quando eu estava fazendo um dos estágios, o nosso supervisor surtou, abriu um surto. Foi uma coisa assim, para nós, estudantes, estagiárias, eram mais mulheres, né? Acho que não tinha nenhum homem. Aquilo foi assim, eita, será que isso vai acontecer comigo lá na frente, né? Então, assim, o filme tomou esse viés também, de falar sobre a questão de quem cuida precisa de cuidados. E eu tenho ouvido isso bastante aí também, vindo, né, chegando. Eu tenho ouvido muitas coisas sobre o filme. Inclusive, assim, eu acho que ele está cumprindo uma função bacana de valorizar a psicologia. Isso é uma frase que o Patrick, que é produtor do filme, ele falou em algumas entrevistas que é muito comum você ver a psicologia ser estereotipada, né? Assim, às vezes no cinema, na televisão. Então, as pessoas não querem procurar terapia, acham que aquilo é uma bobagem, ou quando procuram um psicólogo não resolve nada. Hoje em dia tem algumas séries aí que já trazem uns psicólogos bons, que eu falo, opa, esse é bom. Mas não é o que você costuma ver. Então, eu acho que o filme está cumprindo também esse papel de valorizar, né? E algumas pessoas já mandaram depoimento assim, olha, depois que eu vi o filme, eu resolvi procurar terapia. Depois que eu vi o filme, eu liguei para o meu psicólogo, que tinha anos que eu não via, e resolvi retomar o meu processo terapêutico. Então, acho que está sendo interessante, né, nesse sentido. Eu vou passar para a Carol e depois eu respondo aquela outra pergunta, que senão eu fico achando que eu estou falando muito.
acho que vocês vão abordar em algum momento a questão do AT, né, da importância da contaminação, da relação entre paciente e terapeuta, porque isso foi uma coisa que eu aprendi com o filme, não necessariamente porque a gente trabalhou isso na personagem, né, a personagem por si só, acho que já tinha a história dela que ela tinha que resolver, né, uma pessoa que tinha uma vida, não tinha basicamente vida, né, ela tinha uma programação para cumprir ali, que ela acordava, fazia o que ela tinha que fazer, dormia, no dia seguinte tinha de novo, e depois de novo, e não tinha a menor graça aquela vida robótica. Em um momento ela descobre que existe vida, e nossa, como assim, né, e quando vem aquele vulcão todo, e de repente ela, com uma falta de apoio, de uma rede de apoio, ela não sabe o que fazer, não sabe o que colocar no lugar, enfim, fica aquele vazio todo ali. Então eu achava que isso em si já era uma história. Depois, com a repercussão do filme até com as entrevistas, né, que veio esse tema da contaminação, da transferência e tudo mais, e foi uma coisa que eu andei pensando muito esses dias, porque como atriz a gente sente também. Eu acho que no set eu já estava, a Cibele virou minha mãe, a atriz virou meu irmão, já estava lá nos 3 anos de idade. Então, assim, você vê que o ser humano projeta muito, né? É uma coisa que eu não tinha essa consciência, e não necessariamente vai ser num psicólogo, às vezes vai ser no marido, vai ser numa esposa, vai ser numa grande amiga, né? Que você transfere ali também, e como que existe o inconsciente coletivo que atrai as feridas. Isso o Jorge Monteiro, Cibele, estava conversando comigo, do Instituto Olhos da Alma Sã, né, como é interessante, como quando você está trabalhando muito intimamente com uma pessoa, como parece que você atrai as feridas que você gostaria de fugir, ou enfim, tá tendo que lidar naquele momento. Então, é muito louco como o universo te propõe, né, as coisas. E é isso, eu acho que fica para mim de aprendizado, isso que a Cibele falou, acho que todo mundo deveria fazer terapia, porque independentemente de você trazer um histórico maior ou menor dessas questões psiquiátricas, sempre vai existir essa projeção, sempre vai existir você ativar o esquema de uma outra pessoa, né, e ficarem 2 pessoas convivendo ativadas. Isso aí quem fala é a minha terapeuta, Márcia Pontier, que é a terapia do esquema. E eu acho muito interessante, porque nós somos muito leigos em tudo isso, assim, como pessoas. A gente deveria aprender isso na escola, sabe? Como é que você tem um bebê e você não sabe a importância que tem de você dar afeto a uma criança, um bebezinho, assim, né? Enfim, eu fiquei realmente muito tocada com essa parte toda da psicologia, que foi um universo novo que a Cibele abriu para mim. Eu posso só responder sobre a amizade que ficou faltando? Então, o que acontece ali, né? Uma pessoa tão fechada, tão rígida como era a Jéssica, não era qualquer um que ia dar conta de abrir essa casca, né? Tinha que ser uma pessoa que não tinha medo de invadir, né? Que não tinha assim muitos limites às vezes, né? Então assim, eu acho que só uma Bárbara mesmo ia conseguir dizer, opa, peraí, vai ficar calada? Vai falar nada? Não vai rolar, não vai dar certo, né? Fala de você, eu quero saber de você. Como é que você pretende que eu fale de mim se você não fala de você? Então, ela... E para a Jéssica, foi a primeira vez que alguém quis saber dela. Então, isso me comove, assim, porque essa personagem, ela ganhou uma vida, assim, parece que ela está aí. É muito engraçado isso, né? Então, às vezes eu fico, assim, comovida, né? É uma pessoa que... E porque tem pessoas assim, né? Então, assim, muitas pessoas. Então, assim, ninguém nunca quis saber dela.
Ninguém nunca perguntou. Então, ao ser perguntada, ela pensava sobre a pergunta, ela ia para casa, ela refletia sobre a pergunta, e aí ela trazia a resposta. E isso foram criando um vínculo. E por que a Jéssica fez isso? Porque, no fundo, eu acho que ali o superego dela permitiu, porque ela estava trabalhando. Então, assim, não era bem uma amizade na cabeça dela que ela estava fazendo, só que ela não percebeu que era, né? Então, por isso, ela foi fisgada, digamos assim, né? Ela deixou entrar, ela deixou a Bárbara entrar ali naquela casca rígida. Eu acho que é mais ou menos isso, essa história dessa amizade. E para a Bárbara, foi alguém que deu conta dela. Porque isso a gente trabalhava muito, né, Carol? Assim, que a Jéssica, ela tinha as questões dela, mas ela era forte. Então, vir uma sogra para cima da Bárbara, a Bárbara sumia. Mas para cima da Jéssica, não era nada aquela sogra. Aquilo ela dava conta, né? Isso aqui eu tiro de letra. O desafeto eu tiro de letra. É o que eu conheço. Agora, o afeto é que foi difícil para ela. Ali era onde ela não sabia se mexer. Foi um pouco por aí. Queria fazer um comentário rápido, que uma coisa que está me impressionando aqui na nossa conversa é que o olhar da Carol no filme é tão diferente do olhar dela agora. Ela é uma outra pessoa, sabe, com essa expressão viva. Então é muito bonito também perceber como ela se interiorizou a Jéssica, né? E ela mostra agora uma pessoa nos pequenos movimentos e no traço e na própria expressão do olhar, uma outra pessoa. Aí, obrigada, Ana. Fala, Sibeli. Não, isso foi um comentário que eu ouvi também, que foi um trabalho assim que a gente está mais acostumado a ver no cinema americano, né? Assim, aquela coisa de transformação, da pessoa realmente virar outra pessoa. E a Carol, ela estudou fora, né? E ela embarcou nessa aventura. Inclusive, assim, a Carol é muito mais bonita que a Jéssica, e ela topou entrar lá naquela coisa sem maquiagem, puxar o cabelo, ficar esquisita, né? E fez um trabalho vocal, que também foi o produtor, que é o compositor musical também, o Patrick, fez esse trabalho com ela também. Desconstruiu. A gente desconstruiu a Carol. E acho que deu certo. Não, foi muito legal, porque é aquilo, acho que você sabia muito bem o que você queria, né? Então, nas horas que... no começo eu tive dificuldade de visualizar essa personagem, eu achava que ela era mais matuta. Lembra que eu fui pro set e vinha uma voz assim, meio matuta às vezes, porque, enfim, na minha cabeça ela virou isso, e não era isso. Ela não é matuta, ela não é burra, sabe? É outra coisa. Então, eu tive que entender essa construção. E foi legal, porque hoje em dia as pessoas falam, eu conheço várias pessoas, já atendi várias pessoas assim, dou aula para várias pessoas assim, então ela existe realmente, né? Ela é um ser que eu não conheci, eu não vi, eu não fiz um laboratório e vi uma Jéssica, mas ela existe, isso é muito interessante. Carolina, queria aproveitar essa sua fala, e da Sibeli também, pensando nessa imersão que você fez, né, na Jéssica, e realmente tendo vivido ela na pele, e retomando um pouco o que você falou lá no começo, de não ter concordado a princípio com o final que ela teria, você chegou a imaginar um outro final para ela, depois de ter vivido ela na pele, você conseguiria imaginar? Posso falar, Sibeli? Não. A gente vai falar do final do filme. O pessoal promete ver do mesmo jeito? Olha, tem um monte de pergunta de onde encontrar o filme, como fazer para assistir o filme, então eu acho que... Vou falar daqui a pouquinho. Não vai comprometer. Érica, obrigada pela pergunta. Assim, acho que sim, porque é uma personagem que ela começa de um jeito, e aí ela se revela, né? E você fica imaginando, nossa,
a quantidade de coisas legais que poderia acontecer na vida dela. Não é uma só coisa, são 1000 coisas que poderiam acontecer. É uma flor que desabrocha, né? Então eu achei que ela fosse ganhar o mundo. Acho que eu vou me abster de... Eu perguntei isso, assim, só... Eu não quero estragar o final do filme nem nada, mas é que é uma questão, assim, que muitas pessoas que passam por situações parecidas, do lado de cá, não quem vive isso na pele como a Jéssica viu, acabam se questionando, né, ao ver uma pessoa próxima numa situação parecida, de, poxa, será que não teria um outro final possível? Então, para você que teve a oportunidade de viver, mas, né, numa realidade paralela, então é uma experiência que a gente não vai ter. Mas aí o que acontece é a tal da rede de apoio, né? Que eu acho que faria muita diferença ali. Ela não tem muito para onde procurar, assim. Quando ela procura, não pode, a regra não deixa a pessoa que poderia ajudar, né? Ela está impossibilitada. Então, eu acho que é esse o problema. Ela tira uma coisa, mas não tem nada para pôr no lugar, assim. E não tem para quem pedir essa ajuda. É isso que eu falo, uma coisa que eu aprendi com esse filme também. Hoje em dia eu me coloco muito mais à disposição de ser ajuda para alguém, porque a gente costuma pensar no que a gente precisa, né? No que a gente precisa dar para o outro. Então eu acho que o filme me ensinou isso. E oferecer ajuda, às vezes é só oferecer uma escuta, né? Às vezes a gente tem um receio de não ter aquela ajuda especializada, mas às vezes tudo que a pessoa precisa é só ser ouvida. Sem julgamento, né? Sim. Eu queria falar dessa pergunta, Érica, porque justamente é a pergunta que a gente se faz quando uma vida acaba dessa forma, né? E essa era a intenção do filme. Era justamente que todo mundo se fizesse essa pergunta. Eu não queria glamourizar, né, essa situação, porque a gente tem vários filmes que glamourizam, né? Ou até sensacionalizam, né? Exato. Exato, então era bem silencioso, e era assim, justamente, tinham outra possibilidade, é claro que tinha, mas não teve, né? Então, acho que essa é a pergunta que a gente se faz também quando uma vida acaba assim, né? E era essa sensação que eu queria deixar, eu sei que é amarga, mas era essa. Posso só fazer um comentário também, que eu acho que é legal? Algumas pessoas, uma pessoa, acho que eu li, escreveu, que de repente uma das personagens some do filme. É exatamente isso que acontece. Ela convive com uma pessoa que ela, né, gosta muito, e de repente a pessoa some. Deve ser devastador, assim, você realmente criar um vínculo e você não poder procurar uma pessoa que significa tanto para você. Deve ser algo horrível. Eu acho que a Jéssica sente muito essa dor. Até por talvez pela primeira vez ter se permitido ter uma relação tão verdadeira com alguém, né? E ter sido vista por alguém também. Sim. É quase que um vácuo que ficou na vida dela, né? No projeto tinha uma frase que era assim: o velho não serve mais e o novo ainda não existe. Então, é bem um lugar do vácuo. Foi mais ou menos isso. Bom, nós temos várias perguntas aqui no chat do YouTube. Provavelmente não vamos conseguir perguntar todas, mas eu queria chamar a Thaís aqui para me ajudar. Eu consigo colocar algumas na tela para a gente responder. Thaís, você quer começar falando uma? Oi, boa noite a todos que estão nos assistindo, boa noite para todos aqui presentes. Bom, acho que dá para projetar algumas, Érica, mas tem uma pergunta que foi feita por último aqui, duas perguntas, na verdade, da Maria Emília Bottini, em que eu acho que são duas perguntas que têm relação, então por isso não projetar essas, mas talvez a gente possa projetar as próximas. Ela diz o seguinte, que a escola não pode dar conta das questões emocionais, não está dando conta de ensinar o alfabeto, as 4 operações, veja os dados do PISA, IDEB, etc. E ela fala também que a saúde mental não é só da área da psicologia. Acredito que as demandas atuais da psicologia e educação não dão mais conta, porque pensamos sempre em áreas em separado.
né? Então, eu acho que essas duas perguntas têm uma relação. Então, acho que daria para a gente pensar e comentar, tanto Carolina e Cibele, quanto também a própria equipe do escritório, né? Eu acho que é para a equipe. A Ana Luísa tem o doutorado dela, né, que integra a educação, a infância. Seria muito interessante ouvi-la, Ana Luísa. Então, a gente não tem mais como separar, né? Você não tem como separar em dimensões. Acontece tudo ao mesmo tempo. E quanto mais você potencializa uma área, mais você está desenvolvendo. A gente está falando de um ser humano só. Então, é um ser humano integral, e a gente está desenvolvendo esse ser humano como um todo. Então, a importância, realmente, eu acho que o que a Maria Emília traz é muito importante. A gente não tem que separar em áreas, e eu acho que, nesse sentido, o Escritório de Saúde Mental aqui da USP, ele realmente está procurando integrar, porque a gente está, na verdade, trabalhando com pessoas, e cada um tendo a oportunidade de poder olhar sobre um aspecto diferente, então integrar diferentes perspectivas, e eu acho que isso é bastante importante, esse trabalho colaborativo no sentido de enxergar o ser humano de uma forma íntegra. Isso mesmo. Ellinson, você gostaria de fazer um comentário? Sim, obrigado. A Cibele tocou num ponto que eu acho que é importantíssimo a gente, talvez, falar mais sobre, que é a questão da humanidade do psicólogo, do terapeuta, né? Então, essa questão da amizade, como foi colocada, né, bem interpretado pela Carolina, mas também na clínica normal, né, no consultório, você acompanha pacientes, muitas vezes, por longo período de tempo. E a grande questão, né, que o psicólogo vive é essa, né? O psicólogo está prestando um serviço, é um profissional, ele faz parte da vida do paciente, mas o contrário também é verdadeiro, né? Então, como a Carolina falou uma coisa também, né? Nossa, de repente, o paciente não vem mais, mas ele fazia parte da sua vida. E você não pode entrar em contato com ele porque ele não é o seu amigo. Essa é uma dinâmica que eu acho que foi muito bem mostrada e que é, de fato, talvez um drama da vida do psicólogo. Eu acho que foi muito bem. Eu queria só pontuar essas falas de vocês, porque realmente é algo muito importante a se dizer, e, de novo, vocês traduzem de uma forma muito magnânima aí para a gente ver isso na arte. E a Cibele falou de uma forma tão importante, né, que é cuidar de quem cuida. E eu acho que fica bem claro isso no filme. Nós temos, inclusive, uma pessoa que perguntou justamente isso aqui no site, no chat. Quem cuida de quem cuida? Se houver essa resposta, eu preciso dela. Agora, tem uma outra pergunta aqui interessante sobre o processo do AT, que seria para a Cibele. Como foi o processo de escolha para inserir a prática do acompanhamento terapêutico? Então, eu, quando fui escolher os estágios, tinha o AT, né? Então, tinha plantão psicológico, o AT, tinha o jurídico, e eu me apaixonei por todos os estágios, eu queria fazer todos, mas eu não tive coragem de fazer AT. Eu fiquei com medo do AT. Eu achava que eu não dava conta do AT, que ia ser muito intenso. Mas eu acompanhei de perto, eu fiquei, assim, sabe, sapeando ali. Eu tinha uma professora muito bacana de AT, né, de psicanálise, na verdade, mas ela que fazia o estágio de AT. Então, me informei bastante. E esse filme, ele acho que é o meu, também, a minha forma de fazer o AT.
que eu não fiz, né? Então, eu não fiz na vida real, eu fiz na ficção. E na vida real eu fiz o Plantão Psicológico, que também foi muito rico e que talvez ainda vire um filme ou uma série. E o Jurídico, que eu também não fiz, já virou uma série. Virou uma série já está escrita. Então, tudo é assim, gente, cineasta fazendo faculdade de psicologia, não podia dar outra coisa. A pessoa quer escrever sobre tudo, né? Já estamos aguardando, então, os próximos. Ansiosamente. Muito bom. Agora, sim, eu me informei muito, fiz uma entrevista com outro professor meu também, que é do AT, e eu, assim, o filme ele é baseado em fatos reais, né? E, assim, essa história, ela aconteceu. Eu não posso dar muitos detalhes, mas e outras histórias. Não foi no AT, né? Essa história da Jéssica não foi exatamente no AT, mas tem umas outras histórias que aconteceram interessantes, assim, por exemplo, teve uma história de uma aluna que depois ela quis ir morar na casa das pessoas. Ela teve uma espécie de... eu não sei como chamar, assim, mas aconteceu isso. Uma outra que cortou o cabelo do jeito da pessoa que ela atendia, foi ficando... Enfim, coisas acontecem, né? E por mais cuidadosos que sejam os professores, assim, eu via, meus professores, meu Deus, era um mantra. Faça terapia pessoal, faça terapia pessoal, faça terapia pessoal. Não é obrigatório, mas devia ser. Devia estar na lei. E aquele mantra, né? E ainda assim, eu tinha vários colegas que não faziam. E eu ficava pensando, nossa, por que será que não faz? Né? Aquilo tudo ficava também na minha cabeça, assim. Porque é isso, né? Já estava lá desde do Freud falando da contratransferência, né? Às vezes você está atendendo uma pessoa e você vê que aquilo é para você. A pessoa está trazendo questões que são suas. E aí, como é que você fica? Né? Aí vocês que são terapeutas podem comentar um pouco sobre também. Muito bom. O André tem uma colocação para fazer e depois a Ana Luísa também. André? Muito obrigado. Só para fazer uma contribuição sobre aquela questão que pôs do cuidado, né? De quem cuida, de quem cuida de quem cuida, né? Eu acho que, assim, claro, a gente como cuidador ou os cuidadores em geral, pode procurar uma terapia ou tipo de alguma supervisão, estou falando em termos de psicologia, né? Claro, ou em qualquer outro campo, né? Mas eu acho que, fundamentalmente, a gente é cuidado nas nossas relações significativas que temos com a nossa família, com nossos filhos, com as pessoas importantes em nossa vida, assistindo um bom filme que nos faça refletir, lendo um livro, acompanhando uma teoria que nos faça sentido. Eu acho que mais do que procurar alguém que cuide de nós, é a possibilidade de cuidarmos de nós mesmos, né? De quando percebermos sobrecarregados pelo peso de questões muito complexas, procurar também descarregar disso na forma buscando algo que nos dá prazer e que nos possibilite nos sentir mais leves, né? Eu acho que, assim, é uma espécie de higiene mental, né? Eu acho, assim, também, não só buscar no outro, e o outro é um elemento fundamental para nos possibilitar também ter uma vida significativa que nos faça nos sentir melhor, sem dúvida, o outro é fundamental, mas também buscar por nós mesmos, né? Olharmos para nós, como cuidar de nós mesmos. Eu acho que isso é importante também. Essa pergunta, tanto para a Sibeli quanto para a Carol, numa entrevista de vocês, eu acho, vocês comentaram sobre uma pessoa que, na verdade, serviu realmente ajudou vocês no sentido de contextualizar a personagem da Bárbara, no sentido dele estar na clínica, se eu não me engano, eu acho que o nome dele é Matheus,
E eu achei muito, muito bacana como vocês integraram ele como quase parte da equipe, e eu gostaria que vocês pudessem trazer um pouquinho como é que foi essa experiência e o papel dele nesse sentido da colaboração. Que legal essa pergunta. A gente filmou numa clínica que foi parceira do filme, que é uma clínica bem bacana, né? Uma clínica em Brasília, assim, um lugar tá lá no filme, né? Muito verde, arte terapia, enfim, né? E ali a gente não podia, né, expor as pessoas que estavam ali, eu não podia filmar as pessoas que estavam ali, mas eu quis integrar as pessoas, porque assim, você está entrando no território delas e aí, né? Eu me lembro que eu fiz essa pesquisa também sobre outros filmes, e aquele filme O Estranho no Ninho, os enfermeiros são os pacientes daquela instituição. Isso é muito genial. Eles filmaram numa instituição de verdade, foi muito difícil, eles não encontravam ninguém que fosse parceiro do filme e tudo, mas aí encontraram uma que disse, tudo bem, desde que os nossos pacientes sejam os enfermeiros. Eu achei isso muito bacana. E no nosso caso, foi muito tranquilo, porque assim, a proposta do filme desde o início era mostrar que buscar ajuda é ok, que a personagem teve toda a ajuda ali naquela clínica, então eles leram o roteiro, eles gostaram, eles acharam que estava tudo certo, então foi tranquilo ter esse apoio, e desde que a gente não tivesse essa exposição, né, das pessoas que estavam lá. Mas o Matheus, ele gostou, ele trabalha com isso, ele trabalhava com fotografia, né? Então, assim, eu falei, então chega aqui, vamos lá, você vai ser meu terceiro assistente. E o Matheus entrou no filme, o nome dele está nos créditos, e ele hoje trabalha com cinema, já era uma coisa que estava ali. Ele trabalhou comigo em outro filme, ele foi... No Porque Você Não Chora, ele foi terceiro assistente e foi também assistente de maquiagem. Ele fez a maquiagem da Bárbara em algumas cenas. Depois, num outro filme que chama Rir para Não Chorar, que é uma comédia, ele trabalhou com a gente também. E outros filmes que vierem também vai trabalhar. Assim. E depois ele viu o filme, deu um depoimento super lindo para mim no WhatsApp, dizendo como essa experiência foi assim tão significativa na vida dele, que hoje ele trabalha com cinema, acho que ele foi fazer faculdade fora, enfim. Legal pra caramba, E a Bárbara, ela é muito intuitiva, né? Ela se inspirou totalmente no Matheus, assim. Você vê o Matheus e vê a Bárbara, ela fez um paralelo, né? Pegou trejeitos e tal, e ficou muito lindo o personagem dela, né? Ficou bem legal. Eu achei incrível isso, de vocês terem, na verdade, dado essa oportunidade para o Matheus também, com toda a criatividade dele, fazer parte desse processo. A oportunidade que ele deu para a gente também, de fazer parte, porque ele é uma pessoa muito, como é que se diz? Ele já estudava fotografia, né? Então ele foi ali, me deu uma força também, foi muito legal, foi uma troca. A gente tem mais uma pergunta aqui agora para a Carolina. Como foi o processo de ambientação para essa personagem? Como que você conseguiu segurar algo tão pesado? Então, eu fiz terapia durante todo o processo do filme, né? A gente teve, foi o que, Sibeli? Foram 6 semanas? Acho que 6, né? Ou seja, é bastante tempo, assim, né? Eu nunca tinha feito um protagonista, então existia uma exaustão física e emocional. Foi para mim tudo muito novo. E aí existia uma tensão também, porque eu falei, meu Deus do céu, eu tô trabalhando com essas atrizes, esse nível aqui tá muito alto. Então eu queria dar o meu melhor, né? Eu tava assim, será que eu vou conseguir e tudo mais?
Então, eu fiz terapia durante todo esse processo e foi, acho que, o que me ajudou, porque aquela coisa que a gente estava falando, né, da contaminação do paciente, terapeuta, como atriz, eu acho que também ativou alguns processos meus. Não é o objetivo, a gente não quer fazer isso, mas é inevitável, né, quando você entra em contato com algumas coisas muito profundas, ele traz, até porque como personagem você usa, assim, cada ator usa a técnica que quer, mas inevitavelmente você vai em alguns lugares teus, da sua história, né, alguma memória, você usa várias coisas. Então, são umas sirenezinhas que vão acendendo, e aí você precisa ter um lugar realmente para trabalhar, para entender, no caso, esses esquemas aí, clarear. Então, para mim foi muito legal. Eu acho que no meio do processo, eu fiquei confusa, e depois teve uma hora que eu falei, não, eu estou entendendo, mas eu vou deixar, e eu fui deixando a coisa ir aumentando de volume, mas porque eu sabia que eu estava sendo acompanhada, né? E aí, quando o bicho pegava, a Cibele também dava umas ajudadas, né? Eu falava, tô com um psicólogo aqui, então tá tudo certo, mas é um trabalho que tem que ser muito delicado, realmente, muito atento, porque, por exemplo, eu terminei o filme, eu senti o peso de ter feito essa jornada, esse mergulho, né? E eu passei um tempinho ali para eu conseguir retomar realmente a minha energia, me sentir sã. Essas horas que você pega a sua rede de apoio, você fala, não, pera, minha vida é essa, meu marido, minha filha, minha situação, né? Meus esportes, deixa eu voltar para minha vida, e você se equilibra. Eu vou falar um pouquinho. Agora sim, a Carol, ela não está lembrando, mas ela passou por um processo realmente muito difícil, porque a estrela do filme era a Bárbara, né? Então, assim, ela teve que ficar em segundo plano. Isso foi bem difícil para ela. E isso foi muito bom para o processo do filme, porque isso era o que acontecia na história, né? Exatamente. Então, assim, e ela vinha me falar algumas coisas do tipo assim, mas por que a Bárbara isso? Sim, eu não. E eu falava assim, Carol, você não, tá? Me ajuda, segura a onda. Isso sim, isso não. E aquilo tinha um pouco a ver com esse contexto do filme, né? E isso foi entrando num lugar dolorido para a Carol. Isso foi pesando para ela, né? Eu acho que a Carol, ela sempre deve ter sido, assim, dentro da família dela também, muito amada, muito querida, né? E de repente ela estava ali naquele filme muito amada e muito querida, mas ela estava em segundo plano. Então, isso foi pesado para ela. E quando chegou no final do filme, eu teve uma história que é engraçada de contar, porque ela tinha que fazer aquela cena da água que aparece no filme inteiro, que ela está debaixo d'água, e o produtor inventou que tinha que ser numa lagoa de verdade, não podia ser numa piscina, e a lagoa tinha que ser de noite, e lá vai uma equipe inteira para uma lagoa de noite, e a Carol não quer entrar na água. Gelada. Sem ali, luz. Eu acho que assim, a Carol já não aguentava mais, entendeu? Todo aquele tempo carregando esse personagem, um personagem muito doloroso, muito difícil. E aí acabar com essa cena, e o jeito foi eu entrar na água. Eu entrar junto com ela. Eu falei, eu não vou pedir para ela fazer uma coisa que nem eu quero fazer. E eu estava morrendo de medo de entrar naquela água. Eu falei, bom, se eu entrar, eu peço para ela entrar. E se eu entrar e der tudo certo, eu peço para ela entrar. E lá fui eu e entrei na água. Foi, e a cena ficou linda. Mas porque eu acho que o cinema tem essa coisa que... Eu acho que ninguém ganha um personagem importante no cinema à toa, sabe? Eu acho que tem alguma coisa que você traz que é importante ali para aquela história. E o cinema é muito real, né? É uma linha muito tênue. Então, como ator, assim, como o criador, a gente entende que existe uma dinâmica e você fala, puxa, eu vou aproveitar disso daqui, isso aqui vai ser legal. Então, essa coisa com a Bárbara, a gente não teve ensaio, a gente não teve uma leitura anterior, a gente se conheceu e gravou.
Então, assim, de cara, ela chegou intimidada, né? Imagina, uma Bárbara Paz chegar, você fala, uau, que medo, não quero fazer nada errado aqui e tal. E aí eu deixei aquilo crescer, assim, sabe? E realmente, todo mundo falava de Bárbara, todo mundo falava das outras personagens, elas lindas, eu cada dia mais derrubada, né? E aquilo foi me dando um sentimento, assim, de isolamento, de exclusão mesmo, que era horrível, porque eu acho que elas olham para mim e me acham aquilo até hoje, assim. E eu senti aquilo na pele, doía, eu falava, nossa, como eu me sinto sozinha aqui nesse set, sabe? Mas é essa dinâmica, o ator vive essa outra realidade, né? Eu acho que é para isso que a gente faz, a gente quer conhecer essa outra realidade, quer se colocar, ônus e bônus. E depois ficar feliz com o resultado, né? Com essa experiência. Eu queria fazer um comentário rapidamente, que eu fiquei pensando, estava fazendo uma ponte entre o papel do ator e o papel do psicólogo. Que o ator, assim, para lidar com esse personagem, com seu personagem, você usa recursos internos, você usa coisas suas, você vai lá dentro, busca aquele choro, aquele desespero, aquela angústia, e você usa, que são coisas suas, né, que você, de alguma forma, resgata. E eu pensei que nós, como terapeutas, também, muitas vezes, usamos coisas nossas também para lidar com o paciente, para conseguir ter uma empatia, né? A gente vai lá e resgata algo que é nosso também, para a gente conseguir dialogar com o nosso paciente. Nesse sentido, eu acho muito semelhante, assim, né? Você emprestou seu corpo, seus sentimentos, suas angústias para sua personagem. Muitas vezes os terapeutas também fazem isso, né? E nós também nos angustiamos junto com os pacientes, né? Pensando no como cuidar de você, que a gente estava falando antes também, né? Pode falar. Tinha alguém que ia dizer alguma coisa? Parece que estava entrando. Quer falar, E não sei, assim... Uhum. Parecia que você que estava falando, Carol. Mas eu concordo, é isso mesmo. É exatamente isso, muito parecido. Uhum. Nós estamos quase chegando no fim, também queríamos saber se há algo que vocês queiram comentar ou perguntar também para a equipe do escritório, né? Vocês, Cibele e Carolina, se ficou alguma questão, se há algo que vocês queiram dizer ou perguntar. Eu quero agradecer, claro. Foi muito bom, adorei. E eu queria fazer uma pergunta, assim, porque aqui na UNB teve também um momento, eu não sei como é que está hoje, mas eu cheguei a conversar com alguns departamentos que estava tendo uma onda de suicídio, né? Isso, um negócio bem triste, dentro da universidade. E eu queria saber como é que está isso hoje aí. Se piorou, se melhorou, como é que está? Olha, obrigado, Cibele, pela questão. Nós temos 2 minutos, né, para estar encerrando. A expectativa é que esses casos tendem a aumentar. Nesse Setembro Amarelo, eu soube de 2 situações em universidades, não vou falar públicas ou particulares, do estado de São Paulo. 2 casos que aconteceram de jovens universitários. Então, assim, o que a gente tem observado, que de fato as estatísticas, infelizmente, elas têm crescido muito no Brasil, de norte a sul. Nas universidades, é claro, a universidade é um lugar de debate, que a gente pode falar sobre. Eu acho que isso é a riqueza para a saúde mental coletiva, né? É um lugar que, de fato, existe essa possibilidade. E a gente não deve esconder, mas a gente depende muito de políticas públicas. O Brasil, infelizmente, ele tem aumentado os índices, desde crianças e adolescentes, principalmente, em relação a outros países, isso de norte a sul. E eu não sei como é que a gente vai estar encerrando, a gente tem 1 minuto, mas eu gostaria muito de agradecer vocês, Carolina, Cibele, toda a equipe. Vocês colocaram no filme a relação
como o protagonista do filme todo. Tá, havia uma Bárbara e uma atriz famosa do lado, mas a Carolina trouxe várias Jéssicas que existem no Brasil todo, e a riqueza que há dentro de cada uma dessas Jéssicas. Não há uma vida humana que não tenha uma riqueza escondida no fundo da sua alma. Isso vocês trouxeram de um modo, assim, absolutamente lindo, né, que eu acho que só artistas poderiam trazer. Eu gostaria muito de agradecer vocês em nome aí do Escritório de Saúde Mental, da Pró-Reitoria de Graduação, e na esperança que a gente possa dar uma sequência e continuidade nos nossos encontros. Obrigado, pessoal. Talvez fosse importante a Cibele falar rapidinho sobre o filme, que estão todos perguntando no chat. Vou falar bem rapidinho. Obrigada demais, vamos dar continuidade com certeza. O filme ele não foi lançado comercialmente, teve uma única exibição dentro do festival, mas ele vai ter o lançamento comercial, e depois que a gente fizer esse lançamento comercial, que não sei se vai ser nas salas de cinema por causa da pandemia, aí a gente com certeza vai avisar onde é que o filme está disponível para vocês. Mas só um pouquinho de paciência. Obrigada pelo interesse. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada a todo mundo. A gente sai aqui agora? Obrigada, gente. Obrigada, meninas. Não, a live vai ser encerrada, todo mundo vai cair junto. Tá bom. Tchau, Obrigado. tchau. Um abraço. Então tá. Um abraço, beijo.